Direto ao ponto. Direto ao ponto desta segunda-feira, com a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno. E durante a pandemia se ventilou uma série de reflexões e hipóteses relacionadas ao aumento ou não de transtornos mentais durante esse período que a gente está vivendo. E o doutor Moreno estudou a respeito disso e vai nos trazer aí o que se apurou nesse 1 ano e meio aí de pandemia, desde o mês de março do ano passado. Tudo bem, Moreno? Ótimo. Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. Então, desde o início a gente pensava sobre a questão da pandemia, que o isolamento, a questão dos lutos, né, da doença, das sequelas da doença, iria aumentar muito a taxa de transtornos mentais. Se falava naquela terceira onda de doenças mentais. E agora estão aparecendo estudos mais bem delineados, mostrando se houve ou não aumento de transtornos mentais na população. E, para nossa surpresa, os estudos, inclusive um grande estudo brasileiro, tá, que tem pessoal do Hospital de Clínicas participando, não mostrou aumento dos transtornos mentais comuns. Tá? Não mostrou. Até tem dados mais detalhados aqui, ó, de transtornos mentais comuns pré-pandemia. Tinham 23% da população, durante a pandemia foi para 21% da população. Depressão pré-pandemia, 3,3%, foi para 2,8% durante a pandemia. E ansiedade, que é o que a gente viu, que as pessoas estavam muito ansiosas na pandemia, o estudo mostrou que pré-pandemia, 13,8%, durante a pandemia foi para 8%. Tá? Mas esses dados, eles não poderiam daqui a pouco ser relacionados à não procura das pessoas pelo atendimento? O que acontece? Esse estudo é um estudo que a gente chama de longitudinal populacional. Então, como é que é? Eles já estavam, de ano em ano, analisando a população antes da pandemia. E o que eles fizeram durante a pandemia? Vamos fazer de novo uma entrevista com todo mundo e ver se houve aumento ou não. Então, a maioria dos estudos bem delineados fizeram isso, porque para fazer um estudo bom, a gente tem que ter o nível pré e pós alguma coisa que aconteceu. Para poder comparar, né? Para poder comparar, exatamente. Se a gente só mede durante, a gente não tem como dizer se piorou ou melhorou. E o que estava acontecendo? Talvez o que nos impressiona é que as pesquisas mostram que, de fato, a qualidade de vida das pessoas piorou. Tá? A qualidade da saúde mental das pessoas piorou. Mas aí entra um detalhe que nem sempre um problema de saúde mental é um transtorno mental. Isso é uma coisa importante. Então a gente pode estar estressado com o trabalho, estressado com a família, estressado com uma meta que não atingimos, esse tipo de coisa. A gente está mais estressado, mas não significa que nós temos um transtorno mental. Ter um transtorno mental exige intensidade de sintomas, grau de prejuízo mais grave, duração de sintomas, é diferente. Tá? Então, estressado, todo mundo é meio estressado, né? Então não tem problema aqui. Todo mundo tem um dia ruim, né? Todo mundo tem um dia ruim, às vezes até dois, né? Mas um transtorno mental, por exemplo, um transtorno de ansiedade, a gente exige que a pessoa tenha 6 meses de sintomas na maior parte do dia, na maior duração da semana, por exemplo. Depressão são 2 semanas com sintomas na maior parte do dia, não é? Final de semana, quando eu vou naquele lugar, eu fico deprimido. Não, isso não é depressão. Final do dia, quando eu chego em casa, eu estou deprimido, no trabalho eu estou bem. Não, isso não necessariamente é depressão. Ou recebeu alguma crítica, algum comentário negativo, aquilo que lhe fez e tem uma causa, não é algo linear assim ao longo do tempo, né? Também causa um mal-estar, mas aquilo é passageiro, é causado por uma situação específica e não por um contexto, que talvez seja isso que configure a doença mental. Exatamente. O que acontece, né? Tem estudos mostrando também que aumentou a procura pelo consultório psiquiátrico, pelo consultório psicológico, mas daqui a pouco é bem isso, né, Nicolas? Daqui a pouco as pessoas que não estavam em tratamento vieram a procurar, já que não ficou suportável o sofrimento que já era. Mas antes, controlar, vai passar, né? Aí... Tinha pontos de escape, né? Principalmente com as possibilidades de lazer e que foram praticamente evitadas em função da pandemia, né? Provavelmente foi isso. Mas o que nos surpreende é isso. Não aumentou o transtorno mental, tá? O que piorou foi qualidade de vida e provavelmente procura
por atendimentos. Isso gera surpresa, né? Porque a gente estava assim, aquela terceira onda, vai todo mundo enlouquecer. Sim. Todo mundo enlouqueceu um pouquinho, né? Mas não ao ponto de transtorno mental. Talvez, por outro lado, também muitas pessoas acabaram encontrando alguma forma de aliviar aquele estresse ali do confinamento, de não poder fazer alguma atividade que antes fazia. Foram encontrando outras alternativas. Talvez foi amenizando um pouquinho, né? Dando uma equilibrada, uma aliviada, assim, de alguma outra maneira. Exatamente, né? Lembrar que o ser humano ele é extremamente adaptável, né? A gente é um dos únicos seres vivos que está em tudo que é lugar do planeta. A gente é muito adaptável, a gente se adapta às coisas rápidas, a gente no início até dá uma reclamada, acha que não sei o que, mas a gente se adapta. O ser humano é bicho difícil de exterminar, né? Então a gente consegue se adaptar em qualquer situação. Acho que essa reflexão é interessante. De forma alguma nós faríamos esse comentário dizendo que a pandemia teve algo de positivo, porque foi terrível, são muitas mortes, enfim. Mas se a gente tentar olhar o copo meio cheio, eu acho que isso que tu colocas é importante. Muitas pessoas que não procuraram algum auxílio psicológico por entender que não era necessário, durante a pandemia acharam isso importante. E de alguma forma isso é uma educação para a pessoa, porque os benefícios eles são para qualquer pessoa, tendo algum transtorno ou não. Justamente poder se conhecer um pouco melhor, poder olhar um pouco para si. Porque muitas vezes quando a gente está na rotina do dia a dia, com muitas opções de entretenimento, de lazer, enfim, com a agenda cheia, a gente acaba executando, a gente já falou sobre isso, e a pandemia fez isso um pouco, da gente poder olhar um pouco para dentro, e poder refletir um pouco mais e daqui a pouco se conhecer, poder tomar decisões importantes, enfim, pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Exatamente, que saúde não é só estar com o exame de sangue em dia, de saúde é estar com a cabeça boa, sendo valorizado, também estando um pouquinho mais magrinho, né? Isso é importante, fazendo exercício, tá? Mas saúde física, muitas vezes as pessoas... eu fiz o check-up, tá tudo normal, meus exames, eu tô bem, acho que eu vou até o 100. Não é bem assim. Vai criando, né? Vai aliviando um pouquinho aí nos cuidados. E final do ano, então, complica um pouquinho mais, né? A gente estava falando antes sobre muitas comemorações, festas e tal, e aí a gente vai dizendo, o ano foi complicado, eu mereço tal coisa, e aí, né, às vezes extrapola um pouquinho, mas a gente vai tentando controlar. Isso aí. Valeu, Obrigada, doutor Moreno. doutor. Então tá, abraço a todos então. Valeu.